Olá pessoal, aqui é o professor César. A gente vai começar agora a estudar as leis de Newton, tá ok? Vocês devem ter alguma lembrança, né, dos anos anteriores, mas vamos fazer um prelúdio, tá? Vocês devem se lembrar alguma coisa, uns se lembram mais, outros se lembram menos, mas enfim. Aqui no ensino médio, nós estudamos esses muitos tópicos lá do ensino fundamental, né? Só que agora com um grau de profundidade maior, com uma abstração matemática, com tratamento, né, um pouco maior até, tá? Então, de certa forma, mesmo a parte teórica, a gente tenta fazer com que não pareça uma revisão, tá? Que seja realmente uma coisa assim um pouco diferente para fazer um sentido mais técnico para vocês. Mas é muito importante que vocês tenham uma boa lembrança das suas bases que foram muito bem feitas lá no fundamental. Tudo bem? Então, um pano de fundo histórico, tá? Isaac Newton, ali no final do século XVII, mais ou menos, né, 1680, ele publicou um livro, né, onde ele resumia um dos seus livros essas três leis do movimento, tá? Então tinha várias questões lá na época de uma, uma grande revolução científica, tudo, enfim. Pano de fundo foi de que isso veio trazer, né, o fechamento de uma série de avanços que a física, que a ciência estava tendo naquela época. Não vamos entrar em muito detalhe aqui, vamos direto ao que interessa, tá? Então, essas três leis do movimento, a primeira delas, nós chamamos de princípio da inércia. Então, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Bom, o que significa inércia? Então a gente vai ver nessa explicação que vocês tenham um bom conceito nas suas cabeças, né? Quem não tinha ainda, daqui para frente, do que significa inércia. Tudo bem? Bom, um bom resumo, tá, para o que é princípio da inércia é isso daqui, ó. Todo corpo, quando a resultante das forças atuantes sobre ele for nula, ou seja, quando a força resultante, o módulo da força resultante for igual a zero, tá? Então, isso é uma condição, tá? Satisfeita essa condição de que as forças se equilibrem, de que as forças sejam nulas sobre um objeto, sobre qualquer corpo, agora vem a consequência, tá? Ou ele estará em repouso, ou seja, o módulo da velocidade igual a zero, velocidade vetorial, hein? Ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, o módulo da velocidade constante e também o vetor velocidade constante. Por isso que eu disse retilíneo, tá? Que se o movimento não for numa linha reta, o vetor velocidade não será constante, mesmo que o módulo seja. É o caso do movimento circular, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, tá certo? Mas enfim, então, o que você pode dizer aqui? Quando nós tivermos um equilíbrio de forças, tá, o movimento não sofrerá alterações. Se ele está parado, ele permanece parado, ou se ele está em movimento, ele deve permanecer em movimento. Opa! Estranho, professor. Como assim? Está em movimento, ele continua em movimento? É verdade isso? É verdade, tá? Essa primeira parte, aquilo que está parado, continua parado, para a gente é até óbvio, né? A gente consegue aceitar bem essa ideia, mas é difícil a gente aceitar a ideia de que, poxa, uma coisa em movimento, ela vai continuar em movimento, só se mesmo que não tenha força. Sim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, ó, tá? Já já. Então, o que significa inércia? Tá? Inércia, de uma certa forma, eu vou ler para vocês esse trecho aqui, ó, do finalzinho da primeira linha. É a tendência natural de permanecer em repouso, ou a tendência natural de manter o seu estado de movimento, de manter constante a sua velocidade. Ou seja, a inércia é uma resistência a mudar o estado de movimento dos corpos.
tá? Então, se uma coisa está parada, vai fazer uma força sobre ela, ela oferece uma resistência, então aquele peso. Quem já tentou puxar uma mesa? Ah, essa mesa está pesada, mas você não está levantando ela na vertical, você está empurrando-a na horizontal. Aquela massa, que aquele objeto pesado tem, é exatamente a resistência inercial dele, a dificuldade que todo objeto oferece de se pôr em movimento. Ou o contrário também é verdade. Se esse objeto já está em movimento, tenta parar alguma coisa que vem, em alta velocidade na sua direção. Por exemplo, se você está jogando bola, alguém dá um chute, dá uma bolada na sua direção. E aí você, por reflexo, tem tempo de colocar a mão na frente da bola. Você é o goleiro, por exemplo. Poxa, aquela força de impacto é exatamente, você está tendo ali um impacto por causa que a bola tem uma resistência inercial a parar o movimento dela. Você fez uma força para isso, tá? Bom, então eu vou ilustrar para vocês alguns exemplos aqui. Primeiro, por que a gente deve usar cinto de segurança nos automóveis ou veículos, automotivos em geral? Que se houver alguma batida, alguma colisão desse veículo contra algum obstáculo, um muro, uma parede, por exemplo, os ocupantes desse carro serão arremessados para frente. Poxa, professor, mas onde entra inércia nessa história? Poxa, é o seguinte, o carro parou, o corpo do motorista, dos ocupantes, não. Então, por inércia, não havendo uma força resultante sobre as pessoas ocupantes, seus corpos serão arremessados porque eles continuarão o movimento que eles já tinham antes da batida. Então, assim, de novo, gente, o carro parou. As pessoas dentro do carro, não, elas continuam, elas permanecem em movimento. Beleza? Elas mantiveram sua velocidade antes do movimento, dessa batida. Agora, então o que a gente faz para evitar uma tragédia dessas? Usa cinto de segurança, Então a próxima ilustração aqui, seria aquele assento de crianças para ficar no banco traseiro dos automóveis. Então, aqui simula uma parada brusca, Então o movimento é bruscamente parado. O que acontece? O corpo desse ocupante do carro, ele até sofre um tranco, mas o cinto de segurança segura o corpo dele e não deixa com que ele seja arremessado fora do veículo, como foi o caso da primeira ilustração aqui, Um outro exemplo clássico que a gente pode ter é esse daqui, Então, o vetor velocidade, ele sofre variação. Por quê? Porque tem uma força que prende ele numa trajetória circular, certo? Agora, se não houver essa força centrípeta que segure o movimento, ele escapa pela tangente, ele sai em linha reta. Por isso que a gente diz, então, movimento retilíneo e uniforme. Veja bem a terceira animação aqui mais uma vez. Quando a pessoa tira aquela fatia dessa forma de alumínio, a bolinha vermelha sai pela tangente em linha reta. Tudo bem? Espero que isso tenha esclarecido para vocês, então, movimento retilíneo uniforme. Quando não houver forças que segurem a trajetória circular, ele escapa pela tangente. Tudo bem? Vou deixar vocês verem mais uma vez aqui, Aí eu já vou passar para o próximo slide, linha reta aqui, bolinha rosa. Vamos para o próximo. Agora, a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz para a gente? A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Ou seja, força resultante é um vetor, é igual a massa vezes a aceleração, que também é um vetor. Aqui, você consegue ver a segunda lei de Newton como um caso mais generalizado da primeira. A primeira lei de Newton diz o que para a gente? Que quando a aceleração é zero, quando a velocidade é constante, a força vai ser zero. Então, aceleração zero, força zero. A primeira lei de Newton diz isso. Agora, a segunda lei de Newton, ela generaliza a primeira.
quando você tem aceleração diferente de zero, você tem a força resultante diferente de zero também. Beleza? A massa está ali só como um contrabalanço para essa equação, né? Bom, então, ó, no Sistema Internacional de Unidades, forças em geral, a medida dela será o Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton, né? A massa no Sistema Internacional será medida em quilograma. E a aceleração no Sistema Internacional será medida em metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Agora, algumas observações, então, para salientar vocês. Ó. A massa, então, há muita discussão do que seria a massa. Massa é a quantidade de matéria, massa... Bom, para a física, tá? A massa, então, é a medida da inércia de um corpo. O que seria inércia, então? É a capacidade que esse objeto, que esse corpo vai ter de ser parado ou de ser acelerado. Enfim, é isso, tá? E a segunda observação, ó, então, se a massa estiver em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, como a gente colocou aqui na ilustração, a unidade de força denomina-se o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Só deixei escrito que estava esquematizado ali, certo? Agora, vamos ver uma coisa. Então, o que você pode dizer sobre inércia? Inércia, então, é uma resistência a variar o estado de movimento, a variar a velocidade, certo? Imagine que você tenha 4 bloquinhos aqui, ó, todos de massas diferentes. Então, 1 kg, 2 kg, meio quilo e 4 kg. E a mesma força, né, será utilizada nesses 4 bloquinhos, a mesma intensidade de força. Então, 2 newtons, 2 newtons, 2 newtons e 2 newtons. Uma força de 2 newtons sobre um bloquinho de 1 kg, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. A força de 2 newtons sobre um objeto mais pesado, a aceleração vai ser menor, ó, 1 metro por segundo ao quadrado apenas. Essa força de 2 newtons sobre um objeto de meio quilo, a aceleração é maior. Ó. Por quê? Porque ele é mais leve, ou seja, ele tem menos resistência inercial. Tá? Agora, um objeto de 4 quilos, ele é o mais pesado de todos, ou seja, ele vai ter mais resistência inercial. Ou seja, essa força de 2 newtons, ela provocará sobre ele apenas uma aceleração de 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então aqui você consegue ver o que significa inércia. Inércia, então, seria uma medida de resistência a alterar o seu movimento, alterar a sua velocidade, ou seja, acelerar. Uma ilustração que fica claro para você ver isso, ó. Olha lá, você tem uma pedrinha grande, uma pedrinha pequena. Essas duas pedrinhas vão sofrer o mesmo empurrão, são forças aqui, ó, os vetores em vermelho, de mesma intensidade, tá? Essas flechinhas, então, elas têm o mesmo tamanho. Qual dessas pedrinhas acelera mais? A pedrinha menor, a pedrinha mais leve. Então, ó, você consegue ver aí o que significa resistência inercial, o que é inércia, né? A pedrinha mais leve tem menos massa. Em outras palavras, a pedrinha mais leve tem menos inércia. Beleza? Vamos ver a continuação aqui. Agora, alguns exemplos da segunda lei de Newton, tá? Então, ó, um carro, né, ele vai variar a velocidade dele. Ele pisou no freio. Então, o freio aciona uma força que vai parar as rodas do carro. Então, essa força provoca uma redução de velocidade. Olha lá, ó, variou o módulo da velocidade, não é isso? Muito bem. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui aqui é uma órbita, é um satélite. Poderia ser um satélite natural, tipo a Lua, ou pode ser um satélite artificial, um satélite de telecomunicações, por exemplo, tá? Então, se esse movimento é circular e uniforme, o que nós temos aqui? Nós temos o módulo da velocidade é constante, mas o que acontece com o vetor velocidade? O vetor velocidade, ele é variável.
Então, ó, vetorialmente, a velocidade está mudando de direção em sentido em cada ponto dessa trajetória. Tá? Isso faz com que nós tenhamos uma aceleração que varia o vetor velocidade. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Tá? Então a gente vai ter depois algumas aulas especificamente para tratar essa questão da aceleração centrípeta. Por enquanto, observem aqui, ó. Tá? Então a aceleração ela está na direção de que força? Da força gravitacional, da força de atração gravitacional entre a Terra e este satélite aqui. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai ver a terceira lei de Newton. Tá? É o princípio da ação e reação. Vamos ler aqui. Toda vez que um corpo A exerce uma força FA sobre um corpo B, o corpo B, né, também exerce uma força FB, tal que essas forças têm a mesma intensidade, FA igual a FB, que é igual a F. Tá? São forças iguais, têm a mesma direção, só que têm os sentidos opostos. Tá? E essas forças vão ter a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Como assim, professor? Eu vou explicar. Tá? A gente vai ter algumas ilustrações aqui. Tá? Então, uns comentários adicionais são importantes. Então, toda vez que nós tivermos uma ação, teremos uma reação. Eu vou verbalizar alguns exemplos aqui, até engraçados alguns. Tá? Então, toda vez que você faz um puxão sobre alguma coisa, essa alguma coisa faz um puxão sobre você também. Quem já tentou, por exemplo, amarrar uma corda sobre um carro ou sobre uma árvore e puxar essa coisa? Tá? Ou que nunca fez isso, ou que já tentou dar um empurrão em alguém, só que esse alguém era maior do que você e acabou dando ruim, né? No português que a molecada fala hoje. A pessoa era um cara grandalhão, ele nem sentiu, né? Ele sentiu cócegas praticamente, né? Seria bem assim. Agora então aqui, ó. Né? Dois corpos, eles não precisam estar necessariamente em contato um com o outro. Eu posso citar um exemplo aqui de força magnética. Tá? Se nós teríamos dois ímãs numa situação de repulsão elétrica. Quem se lembra de magnetismo, alguma coisa, vai saber que isso daqui é um ótimo exemplo. São forças de ação e reação. Tá? Nesse caso são forças de campo por causa do campo magnético, exatamente a palavra campo é isso, é uma região de força que age à distância. Tá? São forças na mesma direção e são forças de sentidos opostos e com o mesmo módulo, com a mesma intensidade. Então o mesmo valor dessa força é o mesmo valor dessa outra força aqui. Tá? Bom, então, ó, mesmo módulo, só que são de sentidos opostos. O módulo pode ser igual, só que o vetor desse menos aqui, ó, são vetores de sentidos opostos. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos. Nós precisamos ver alguns exemplos para fixar bem a teoria. Nós temos duas pessoas aqui puxando, né, uma corda e temos um medidor de força. Nós temos uma balança. Esse medidor aqui de força nós chamamos ele de dinamômetro, que seria uma balança não regulada para quilograma, mas uma balança regulada para Newton. Tá? Aí eu pergunto para vocês, a força resultante sobre essa corda, sobre esse medidor, vai ser zero? Eu digo para vocês que, o que vocês acham? Um suspense aí para vocês dar uma pensada. Eu vou dizer para vocês que não. Tá? A força lida aqui não será zero. Tá? Primeiro porque forças de ação e reação, elas nunca se anulam. Não são forças que se neutralizam, porque elas agem em corpos diferentes. Tá? Então esse sim, newtons, atua, tá, sobre uma pessoa, e esse sim, newtons atua sobre outra pessoa. Então esse cara de azul, ele puxa a pessoa de amarelo, e o cara de amarelo puxa o cara de azul. Tá? Mas a leitura desse medidor de força é uma só, 100 newtons. Tá? Tomar cuidado que vestibular às vezes coloca uma perguntinha dessas, e dentre as alternativas pode achar que é 200, pode achar que é zero. Não é, é 100. É a força lida puramente do jeito que ela está lá.
Beleza? Agora, um outro exemplo, um cabo de guerra, é a mesma coisa. Você tem forças, né? Então, ó, a equipe da esquerda puxa, né, essa corda para lá, a equipe da direita puxa a corda para o outro lado, tá? Essas forças não se anulam. Ah, mas como é que se mantém em equilíbrio então? Opa, quem já fez essa brincadeira aqui? Se já teve gincana para isso, alguma coisa assim, né? Eu vou mostrar para vocês de onde vem a sustentação desse povo aqui. Tá todo mundo apoiando o pé no chão aqui, não tá? O que que acontece? Ganha quem for mais forte, mas também ganha aquele que tiver maior sustentação de atrito, né, de apoio dos pés no chão. Que se o pé de alguém aqui começar a escorregar, a outra equipe vai arrastar facilmente a pessoa. Então aí sim você pode falar que essa força de puxão aqui da corda, ela é neutralizada, se forem iguais, pela força de atrito do pé das pessoas aqui com a superfície, com o chão aqui de apoio, certo? Aí sim, essas forças, elas não são aplicadas, quando elas forem aplicadas no mesmo corpo, você pode falar que elas se anulam. Então pega essa pessoa aqui da frente, aqui, ó, a da esquerda aqui, ó, que está de camiseta vermelha e calça azul, tá? Ela aplica uma força, ó, para a esquerda, essa flechinha verde, e temos um atrito aqui, ó, o pé dela, né? É uma força vermelha, que é para a direita. Essas forças se anulam. Vocês estão vendo outras forças aí, não estão? Essa força azul aqui e essa outra força vermelha aqui no pé dela. Então, você sempre tem que ver forças sobre o mesmo corpo, tá? A ação e reação se aplicam em corpos diferentes. Olha só. Essa força verde, que está na equipe da esquerda, a reação dela é a força verde que está na equipe da direita. Olha só, essa força de atrito que está no pé da pessoa aqui da esquerda, a reação dela, né, está onde? Está lá do outro lado. Tá? Então são forças que atuam mutuamente em corpos diferentes. Lembra-se sempre disso, corpos diferentes. Ação-reação, corpos diferentes. Beleza? Agora, um outro exemplo aqui, ó, tá? Nós temos ação e reação. Professor, aqui também nós vamos ter forças agindo em corpos diferentes? Sim, olha só. Quem é que tem a força, né, de impulsão para a direita? É a bala do canhão, tá? E agora, e essa força que está aqui, ó, para a esquerda? É o canhão em si. Ou seja, essas forças não se anulam. O que que acontece? Elas são aplicadas em corpos diferentes. Um é o canhão, outra é a bala do canhão, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Quando a gente disse lá no outro slide que era forças de campo, né? Eu dei um exemplo do campo de um campo magnético, né? Seriam dois ímãs. Agora, o que seria um campo gravitacional? Imagine um satélite, então, orbitando a Terra, ou um satélite lá no espaço, mas de repente ele para. Se ele parasse, ele começaria a cair em queda livre. Independente dele estar parado ou em órbita, olha só, a força-peso que nós chamamos, né, que a gente atribui aos corpos, ela na verdade é a força de atração gravitacional entre a Terra e esse corpo. E como é um para-ação e reação, olha só, a Terra atrai esse satélite, porém também o satélite atrai a Terra. Nossa, então quer dizer que a Lua também atrai a Terra? Sim. A gente percebe isso? Percebe, a gente nunca se deu conta disso. Não é o tema da aula de hoje, eu vou citar bem rapidamente, mas, por exemplo, a Lua, ela provoca marés na Terra. O que é a maré? A atração gravitacional da Lua, ela atrai, ela puxa as águas oceânicas na sua direção. Então, na direção de onde está a Lua, e por outros motivos centrífugos no sentido oposto também, isso a gente vai ver com detalhes mais para frente. Mas as águas oceânicas ficam mais profundas nessa direção da atração gravitacional da Lua. Tá? Então a maré é um efeito da terceira lei de Newton. Tá bom? E agora, se esse satélite ele não estiver em órbita, se ele estiver parado
numa altitude lá no espaço, o que, que vai acontecer? A força-peso vai provocar uma queda, né? Ó, um ΔV, ó. Ele vai começar a entrar em queda livre até chegar ao chão. E cá entre nós seria semelhante a um meteoro caindo na Terra. Seria uma altíssima velocidade de impacto com o solo, né? Bom, e um terceiro já um quinto, sexto exemplo aqui, né? Outro exemplo aqui de ação e reação, clássico dos clássicos, um foguete, né? Um foguete quando ele vai ser lançado lá da base de lançamento, seja da NASA ou da Agência Espacial Russa, que seja, por que usa aquela força propulsora, né, nos seus jatos? Provoca-se uma ação vertical para baixo, para que a reação vertical para cima, né, empurre esse foguete para o espaço, que ele suba, que ele se distancie da superfície da Terra. Então, saboreiem vocês agora o lançamento do foguete, ó. Beleza? Então, vocês conseguem ver aí, né? Agora, vamos ver alguns exemplos gerais, certo? Então, temos uma figura aí de uma moça empurrando uma caixa. Então, tem a força de contato, o empurrão, né, das mãos da moça sobre a caixa, essa força F, e obviamente a superfície deve ser uma superfície áspera, temos uma força de resistência, né? Pode ser atrito com o chão, né, qualquer outra natureza de força que segure, né, que impeça esse movimento. Então vamos lá. Essa força, eu dei uma salientada nela aqui em vermelho, ó, tá? Agora, essas duas forças, elas estão aplicadas sobre o mesmo corpo, sim ou não? Ó, essa força, a moça aplica sobre a caixa, e essa força aqui, ó, a força de resistência, o chão aplica sobre a caixa. Então, nós temos essas duas forças aplicadas sobre o mesmo corpo, que é a caixa. Então, você pode falar que essas duas forças, vetorialmente, elas se anulam para dar uma força resultante zero? Nesse caso, sim, que se aplicam no mesmo corpo, a caixa. Certo? Agora, que forças que seriam para ação e reação que a gente poderia dizer que elas não se anulam? Vamos lá. Aqui, a moça empurra a caixa empurra a moça. Então, ó, essa última força vermelha aqui para a esquerda que eu desenhei, ela não se anula com essa outra força vermelha, que uma está sobre a caixa, a outra está sobre a moça. Beleza? Agora, por isso que eu chamei de menos F, ó, tá? Como é que a moça empurra a caixa? Ela faz o quê? Ela faz uma força com o pé dela para trás, né? Como se ela fosse tentar patinar, né? Mas o atrito, a aspereza do chão segura o pé dela, né? E aí o que acontece? Essa é a força feita pelo pé, né? O pé, por ação e reação, a moça faz uma força sobre o chão e o chão vai fazer uma força sobre a moça, né? E essa força do chão, ela tem o sentido oposto da força do pé. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Então aqui vocês conseguem ver que essas duas forças em azul não se anulam. Qual seria a força que seria o cancelamento, que se cancelaria, que atua sobre a moça? Essa força menos F para a esquerda e essa força do pé sobre a moça aqui. Então aí sim você pode falar em força quando dá nula, resultante nula, né, sobre a moça. Seria essa menos F e essa força do chão. Tá? Agora, como é que a gente consegue mover uma caixa dessa? A gente tem que tornar essas forças desequilibradas. Enquanto elas forem iguais, em módulo, elas estiverem equilibradas, permaneceremos em repouso, né? Que será o caso aí. Tá? Bom, nós vamos ver alguns exercícios, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, daqui a pouquinho. Olá pessoal, voltando aqui, a gente vai continuar fazendo os exercícios agora então, tá? Então a questão número 1,
Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma tartaruga movimenta-se mantendo velocidade de 10 centímetros por segundo. Pergunta: qual deve ser o módulo da força resultante sobre ela? Tá? Então eu vou ilustrar para vocês aqui a tartaruguinha se movendo, ó. Uma animaçãozinha, essa tartaruga ela anda sempre 10 centímetros a cada 1 segundo. Então ela anda 0, 10, 20, 30, 40, né? Muito bem. Como é que a gente faz a solução desse problema aqui? Segundo a lei de Newton, tá? Então a gente vai ver, você pode ver que das 3 leis de Newton, fórmula mesmo é só a segunda. A primeira e a terceira são conceitos embasados na segunda, inclusive, né? E aí, em módulo, né? Porque aqui está vetorialmente, né? Em módulo, nós temos o quê? Já que sempre que a velocidade for constante, a aceleração vai ser igual a zero, aceleração nula. Basta você analisar ΔV. Se você for fazer 10 menos 10, vai dar zero, dividido por qualquer tempo, né? Então, temos uma aceleração igual a zero. Substituindo aqui, ó, você vai ter, seja lá qual for a massa da tartaruga, você pode ver que o problema nem mencionou a massa dela. Por quê? Qualquer massa vezes zero, teremos uma força resultante, o módulo dela igual a zero. Pronto, acabou, só isso. Esse exercício aí só para você analisar a primeira lei de Newton na sua forma mais simples. Tudo bem? Agora, se você não quiser ficar escrevendo módulo, que é um vetor, você pode simplesmente escrever FR. Tá? Já também se subentende que é módulo, certo? Vamos ver a questão 2. O motorista de um automóvel de massa 1.200 kg pisa no freio até parar ao avistar um obstáculo. Qual o módulo da força resultante que age sobre esse automóvel? Então, ó, módulo, de novo, né, ó, da força resultante. Então, nós temos uma ilustração aqui. Ó. O carrinho, ele tinha uma velocidade, ele vai reduzindo essa velocidade, né, até parar, até se tornar 0 metro por segundo. Beleza? O que você consegue ver aqui? Ó? A velocidade reduz de 5 em 5. Ó. Então, a aceleração dela, desse movimento, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, segundo a lei de Newton, mais uma vez, só que a gente quer módulo, certo? Módulo seria o quê? 1.200 kg a massa, o módulo de menos 5 é igual a 5. É simplesmente o valor absoluto, é um número sem se preocupar com se ele é positivo ou se ele é negativo. É o valor dele. Pronto, está aqui, ó. 1.200 vezes 5, teremos uma força resultante igual a 6.000 newtons. Tudo bem? Próximo, terceiro exercício. O motorista de um automóvel acelera adquirindo velocidades cada vez maiores, conforme mostra a figura, onde a velocidade é medida em metro por segundo e o tempo é medido em segundos. Então deixa eu mostrar para vocês aqui a ilustração. Ó. O carrinho está ali. Tá? A pergunta está aqui. Ó. O automóvel tem massa de 900 kg. Qual o módulo da força resultante que age sobre esse automóvel? Agora, observe a figura. O carrinho, ele, 1 segundo, a velocidade dele atingiu 10. 2 segundos atingiu 20. 3 segundos atingiu 30. Ou seja, a velocidade dele aumenta de 10 em 10. Então a aceleração dele é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, calculando então, segundo a lei de Newton, a força resultante, ó, massa dele 900 kg, aceleração vezes 10, força resultante igual a 9.000 newtons. Beleza? A próxima questão. Determine a aceleração de um bloco de massa 2 kg e que desliza num plano horizontal e sem atrito nas situações indicadas abaixo. Tá? Então, na primeira situação, um bloquinho de 2 kg com uma única força de 10 newtons. Depois, na segunda situação, o mesmo bloquinho de 2 kg, só que agora tem essa força de 10 newtons e provavelmente uma força de resistência, que é a oposta, ó, de 4 newtons. Como é que fica a nossa solução? Então, a primeira, item A,
né? Segunda lei de Newton de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força vale 10 newtons, a massa 2 kg, portanto, a aceleração, o módulo dela, né, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Você pode ver que eu nem me preocupei em colocar módulo mais, ó. Eu tirei o simbolismo de vetor aqui, ó. Ficou só A de aceleração. Já se subentende que é módulo também, tá bom? Agora, a segunda parte, ó, segunda lei de Newton de novo, força resultante entre 10 e 4, sendo opostas. 10 menos 4, todo mundo já aprendeu isso daqui, que é igual a 6. E a massa é 2, então a aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Vamos ver uma quinta questão aqui, ó. Uma partícula de massa 0,20 kg, 200 gramas, né? É submetida à ação de forças F1, F2, F3 e F4, conforme indica a figura. Está aqui a figura. E a pergunta, determine a aceleração da partícula. Bom, a força resultante atuante, por que é 2 newtons? Tá? Analise isso daqui na vertical. Você tem 2 newtons para cima, 2 newtons para baixo, cada quadradinho vale 1 newton, né? Então, na vertical, isso daqui se anula. Ó. Na horizontal, você tem 4 newtons para a direita, 2 newtons para a esquerda. Então, 4 menos 2, a gente poderia colocar aqui, eu não coloquei, é uma força resultante de módulo 2 newtons. E a direção horizontal, sentido para a direita. Tá? Só para a gente não se esquecer disso. Agora, segunda lei de Newton, aplicando de novo no módulo, né? Força resultante, 2 newtons, massa 0,20. Então a aceleração vai dar igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A questão 6. 2 blocos A e B, de massa respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal, perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de intensidade constante igual a 10 newtons. Ele falou intensidade, ó, que é a mesma coisa que módulo. Eu já nem coloquei a flechinha, o simbolismo de vetor mais aqui, ó, certo? Então, ó, intensidade ou módulo igual a 10 newtons. É aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. O que é isso? Vamos explicar aqui, ó. Então, está aqui a figura. Os blocos A e B, 2 kg e 3 kg. A força F ela é aplicada diretamente sobre o bloco A. Para o bloco B se mover, o A ele dá uma encostada no bloco B aqui, ó. O A encosta aqui no B, e aí sim, né, você tem esse empurrão em cadeia. Beleza? Agora, a solução nossa, né? Então, a gente tem que analisar as forças que vai agir em cada bloco, tá? Então, por exemplo, a gente parte já do começo. Peso e força normal, tá? Você tem o peso, você tem força normal. O que é força normal? É uma força resultante do contato entre o bloco e o chão, a superfície de apoio, tá? Como essas forças, por definição, elas são iguais e elas aplicam-se ao mesmo corpo, não é ação e reação, beleza? Então, essas duas forças se anulam. Por quê? Essa força normal ela é o resultado do contato entre o chão e a superfície que está apoiada sobre o chão, sobre ele, beleza? Bom, agora a gente vai analisar, então, por isso, somente as forças que agem na horizontal. Tá, ok? Então, ó, esse contato entre o bloco A e B, como eu falei para vocês, tem um empurrão ali, um contato entre eles. Então, você tem o A dá uma encostada no B, o B dá uma encostada no A. É aquele tranco do contato entre duas coisas, né, quando se encostam. Tá? Então, eu podia dar um exemplo aqui para vocês. Toda carada na mão é a mesma coisa que uma mãozada na cara. Não pratiquem isso, tá? Eu não estou estimulando a violência aqui não, hein? Eu quero que ninguém fique praticando terceira lei de Newton aí com os colegas, não, tá? Mas é até engraçado você pensar nisso. A pessoa que leva uma mãozada na cara, ela também bate. Ela dá uma carada na mão da pessoa,
né? É até engraçado imaginar. Mas olha só, se esses dois blocos a gente desenhou separadamente aqui, mas unindo eles de novo, essa força F está lá, ó, F maiúsculo, né? Mas nós temos as duas forças F minúsculo aqui, ó. É exatamente essa força de contato. A empurra B e B empurra A. Por isso que sobre o A essa força está oposta, ela está para a esquerda aqui, ó, horizontal para a esquerda. Tá? Agora, analisando a força resultante separadamente de cada bloco, força resultante sobre o bloco A é o F maiúsculo menos o F minúsculo, né? E a força resultante sobre o bloco B é somente esse F minúsculo, né? Não há outra. Então, baseado nisso, você pode aplicar a segunda lei de Newton separadamente para o bloco A, separadamente para o bloco B, tá? Então, para o bloco A, F maiúsculo menos F minúsculo é igual à massa do bloco A, que é separadamente só o bloco A, vezes a aceleração. E bloco B, F minúsculo, né? É igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Então, ó, isso daqui é o pulo do gato, gente. Muita atenção nisso daqui, ó, tá? A gente está analisando a força resultante sobre cada uma das massas, sobre cada bloco separadamente. Então, ó, o bloco A é somente as forças que agem sobre o bloco A, sobre ele. E bloco B, somente a força, no caso aqui é uma só, sobre o bloco B. Tá? Agora, nós temos um sistema de equações aqui. Né? Nós temos duas variáveis, porque a gente sabe colocar o valor dessa força F maiúscula, temos o valor dela que é 10, temos as massas, que é 2 kg e 3 kg, mas nós temos duas variáveis, duas incógnitas aqui. Nós não sabemos o valor dessa força F minúscula, nem o valor dessa força, dessa aceleração, tá? Como é que a gente resolve um sistema de duas equações e duas variáveis? Um dos sistemas dos métodos mais usados é o método da adição, quando você vê que dá para anular uma das variáveis. Então tá aqui, ó, se a gente adicionar essas duas equações, F, né, F com menos F vai cancelar esse F minúsculo aqui, ó. Fica só o F maiúsculo. Então você vai ter a soma das massas, agrupa, né, a variável, o termo que é comum a essas duas partes, ó. A aceleração, abre parênteses, soma as massas, porque você tinha aceleração aqui, coloca ela em evidência, abre parênteses e soma as massas. Beleza? Agora a gente vai conseguir colocar números nisso. Quer ver? Próximo slide aqui, ó. Solução. Né? Então tá lá, a gente tinha isso no slide anterior, certo? Substituindo, ó, como essa força é igual a 10 newtons e as massas, ó, uma é 2 kg e a outra tem o valor de 3 kg, vai ficar 10 igual a 5 vezes A. Então A deve ser igual a 2. Tudo bem? Agora, isso aqui pode ser explicado de uma forma mais rápida para vocês. Quer ver? Se você quiser calcular primeiro a aceleração, sem dar esse rolê todo com um sistema de duas equações e duas variáveis, encare aqueles dois blocos como se fosse uma coisa só, ou seja, somando as massas. Aí você consegue fazer, né, uma força só, elimina a ideia de existir aquela força de contato entre eles, pelo menos por enquanto. Tá? Então pega a massa total, a força total, né, e acha a aceleração. Pronto, acabou. Né? Agora a gente analisa separadamente de novo esses blocos. Né? Então, para achar aquela força F minúscula, aquela força de contato, você pode usar tanto o bloco A como o bloco B. Tá certo? Usando só o bloco B, por exemplo, lá na segunda equação, se você vier aqui, ó, a massa do bloco B nós não sabemos. Veja onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu estou na parte da esquerda aqui de novo, ó, bloco B.
a massa do bloco B é 3 kg. Eu não estou usando então a versão somada das duas fórmulas, tá? A número 2 aqui, ó. Então, massa do bloco B, 2 kg. A aceleração, a gente acabou de calcular, é igual a 2. O bloco B tem 3 kg, perdão. Tá? Então, 3 kg e a aceleração é igual a 2. Substitui isso daqui naquela equação, ó. 3 vezes 2 igual a 6 newtons. Curiosidade, se você quiser, tá, calcular a força F pela equação 1, mesmo que ela te dê um pouquinho mais de trabalho, você deve encontrar também 6 newtons. Por quê? Essa força F, né, que A empurra B e B empurra A, são forças de ação e reação. Elas se aplicam a corpos diferentes. Então, elas não se anulam no sentido de força resultante. Elas se anularam aqui por causa de resolver a matemática do problema. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam, perguntem, enviem suas dúvidas lá pelo Google Classroom, né? Beleza? Mas a gente vai fazer mais um probleminha desse aqui para ver se fica claro para vocês, tá? Então eu deixei alguns comentários aqui, leiam esses comentários, tá? Então, para ficar claro, ó, que essa força de contato, então, ó, ela diz respeito ao fato de que essa força F, ela se aplica ao bloco A diretamente. O bloco B, ele é empurrado por outra força, por essa força F aqui, ó, de 6 newtons. Tudo bem? E aqui eu faço um comentário, né, de você for achar a aceleração, de tratar os dois blocos como se fosse uma coisa só, um único corpo. Beleza? Bom, um exercício 7, eu já coloquei ele logo, né, de uma vez, eu não fiz uma animação para mostrar passo a passo aqui para vocês. O que acontece? Nós temos 3 corpos, né, A, B e C, de massa 1 kg, 3 kg e 6 kg. Então, e essa força F aplica-se direto sobre quem? Sobre o bloco A. Aí o A toca no B, que o B toca no C. Certo? E pergunta-se, obviamente, o que se pode perguntar num problema desse. A aceleração do conjunto, B. A força que A exerce em B e a força que B exerce em C. Porque agora nós temos 2 contatos, ó, entre A e B e entre B e C. Né? Então a solução, já que a gente considera que, então, que peso normal aqui nesse problema ele é totalmente horizontal, não se aplica aqui usar, né, força peso normal, mas considere esses 3 blocos como se fosse uma coisa só. Some a massa de todos. Ó. Quanto é que dá? 1 mais 3 mais 6. Temos um total de 10 quilos. Beleza? Então você pense nessa força empurrando o conjunto como um todo. Então a força, né, no lugar da força resultante, 5 newtons, igual, aqui, ó, o que é esse 10A? 10 é a massa, a aceleração. Descobrimos a aceleração agora, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, né? Vai dar 0,5 metro por segundo. Achamos a aceleração. Na sequência disso, a gente pode encontrar agora a força que A atua né, faz em cima de B e que B faz em cima de C. Né? Entre A e B, ó, você pode chamar de F1, tá? A força com que A empurra B e B empurra A. Então, separamos esses 2 corpos aqui, ó, sobre o bloquinho A, você tem a força F, que tem o valor de 5 newtons, essa força F1, que é a nossa incógnita, tá? Sobre o bloco B, tem a força F1, que vem lá do bloco A, e tem uma força F2. Poxa, de onde vem essa força F2? Vem do contato com o bloco C, é o segundo contato, por isso que é chamado de F2. Tudo bem? E o bloco C, ele não tem nenhum contato para frente dele, a única força que vai atuar sobre ele é a força F2. Beleza? Então, imagine que você vai juntar de novo esses 3 bloquinhos. Então essas forças de contato F1 e F2 é como se elas se fundissem e não existissem mais. Separando eles, você tem essas configurações de forças aqui. Beleza? Agora vamos lá. Então, a força F1
né, é a que age entre A e B, e F2 entre B e C. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para isso daqui, ó. Então, para o corpo C, nós conseguimos achar a força F2. Por quê? Só tem ela aplicando sobre o corpo C, né? Então você consegue fazer F2 é igual a massa do bloco C vezes a aceleração. Como nós já calculamos lá no item anterior que a aceleração é 0,5, ó, 6 vezes 0,5 deve dar igual a 3 newtons, tudo bem? Continuando aqui, para o bloco B agora, que está no meio. O bloco B, ele tem a força F1 a favor do movimento, que é a favor da força original lá, né? F. A força F1, ó, então ela está para a direita, e a força F2 está para a esquerda. Tudo bem? Então, como que se faz a força resultante disso aqui? O módulo dessas forças, né? Vai ser F1 menos F2, tá? E a massa desse bloco é de 3 kg, ó. Acabamos de descobrir quanto vale F2, vale 3 newtons, então já fica F1 menos 3, né, igual a massa 3 kg vezes a aceleração, que é 0,5. Resolvendo esse probleminha aqui, nós vamos isolando F1, vai dar 4,5 newtons. Então, nossas respostas, ó, aceleração e a força em cada um dos contatos, entre A e B e entre B e C, tá? Aí, eu vou deixar vocês aqui com dois probleminhas assim parecidos para pensar. Eu não vou nem colocar enunciado e nem resolução. Vou deixar uma listinha com alguns resolvidos lá para vocês darem uma olhada lá, reassistir o vídeo aqui. Mas, por exemplo, e se nós tivéssemos um problema desse? Também são dois bloquinhos. Só que, em vez de estarem em contato um com o outro, nós temos um fio que liga um ao outro, como se fosse vagões de trem ligados por um engate, certo? Então, ó, primeiro, peso e normal, essas forças na vertical, nós não precisamos nos preocupar com elas, tá? Aí, essa força F aplica-se sobre o bloco B, mas como é que o B puxa o A? Ele vai tracionar esse fio, então vai ter uma força puxando o bloco A, só que como toda ação tem a sua reação, o bloco A vai puxar o bloco B. Tá aqui, eu coloquei o esqueminha das forças que você consegue analisar. Na horizontal, qual seria a força resultante sobre o bloco B? Então vocês têm desenhado na horizontal duas forças, pensa nisso. Tá? Tem uma lâmpada no teu cérebro aqui, ó, como eu coloquei aqui na ilustração, beleza? Agora, sobre o bloco A, na horizontal, quantas forças nós temos? Uma apenas, não é isso? Ó? Então, agora é só você pensar em massa e aceleração, beleza? Um último problema aqui para vocês dar uma pensada. E se nós tivermos um problema desse, ó, onde a propulsão de movimento aqui vai ser o peso do objeto que está pendurado, né, nessa roldana aqui, ó. Ele está livre na vertical para sofrer uma queda, ele vai cair, tá? Essa queda só não vai ser livre, não vai ser uma queda com aceleração gravitacional, porque ele está carregando essa massa junto com ele aqui, ó. Vamos ver como é que a gente coloca as forças aqui nesse caso. Então, ó, primeiro, o movimento vai ter esse sentido que eu coloquei na setinha aqui em azul, certo? Ele faz uma curva, beleza? Agora, na vertical, você tem o peso do bloco A, a força normal, que é aquela força de contato sobre ele. Essas duas forças se anulam, então o bloco A está apoiado sobre uma superfície horizontal. Não se preocupa com essas duas forças, beleza? Só que agora o bloco B ele não está apoiado mais numa superfície, ele está solto, ele está pendurado na roldana, beleza? Olha só, ele, por meio desse fio esticado, ele vai puxar o bloco A, e como toda ação tem a sua reação, o bloco A, né, esticando o fio, vai puxar o bloco B também. Mesmo assim, esse sistema vai descer, tá? O bloco A vai se mover para a direita e o bloco B vai se mover para baixo. Tá? Então pensa na força resultante sobre o bloco B. Quem vai ser? O peso dele, calcular o peso, né? E aqui a força que traciona
né, o nosso bloquinho, certo? E aqui, e sobre o bloco A, nós temos na horizontal, que é a direção do movimento dele, somente essa força aqui, ó, tá? Então eu vou deixar nessa semana esses problemas de 2 bloquinhos, eu vou deixar apenas uns exercícios resolvidos para vocês darem uma analisada, tá? Para essa semana, exercício de atividade mesmo, eu vou deixar somente aqueles de bloquinho único ainda, para vocês se ambientarem bem passo a passo. Mas na semana que vem a gente retoma essas situações com 2 ou 3 ou vários blocos, e aí sim vai ter atividade dessas com vários corpos, beleza? Gente, obrigado, até a próxima e boa semana!